Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Boroboia. Boroboi boxixi, aboroa boia boxixi, oboatu, achururi bofumba, baurumila beó e fauá. Que o nosso Pai Orumilá abençoe as vossas preces. Que o nosso Pai Orumilá dê atenção às vossas preces. Que o nosso Pai Orumilá bem as execute. Abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz e prosperidade. Muito, muito, muito axé. E que paz sempre venha, esteja no caminho de cada um de vocês. Pois bem, fizemos uma pergunta a Orumilá, pedindo um Odu para que nos trouxesse um caminho, para que pudesse orientar a todos nós numa semana essa que há pouco, né, Ifá nos mandou Iressuru, um bem de ter paciência, de buscar a paciência, através, né, de receber as bênçãos de paciência através do nosso Pai Oxalá. E, pelo visto, muitos, com toda certeza e seguridade, não escolheram caminhar, porque Ifá nos manda um Odu, primeiro trazendo uma negatividade não de maus caminhos, não de brigas e confusões, de guerras, como foi de imediato perguntado, esses dois Ossomos. Ifá nos trouxe uma negatividade de Arum, Ossomo Arum e Biarum. O que vem a ser isso? Uma negatividade de doença, de enfermidade. E propriamente dita, enfermidade, Arum Eledá, do nosso centro, da nossa cabeça, do nosso eixo, literalmente uma enfermidade da nossa própria cabeça. E por que eu perguntei a Ifá esse tipo de negatividade? De imediato, a primeira coisa que eu perguntei se foi Onamburuku. E Orumilá disse que não, caminhos ruins, caminhos negativos, não. Então eu perguntei a Ejó, que traz um Odu de muita negatividade, de muita confusão, e Orumilá também respondeu que não. Daí eu vim direto, não perguntei nem se Arum, perguntei já direto, Ossomo Arum Eledá. Arum Eledá. E disse Orumilá que sim, uma negatividade de uma cabeça doente, de uma cabeça enfermada, de maus pensamentos, de pensamentos negativos, literalmente o meu centro fora do eixo. Por quê? E por que foi perguntado isso? Nesse Odu, ele diz que é o caminho ao qual esse Odu era considerado como Morochê, o bruto. E por que o bruto? É uma natureza de todos os sacerdotes quando se iniciam, quando se consagram, melhor dizendo, quando eles saem do quarto, nós temos o primeiro ano ao qual, como todo Iaô, nós devemos viver completamente, incessantemente, incansavelmente, dentro da casa do nosso Olu ou Siwaju. São 3 meses direto, tanto que são oferendadas, né, a dia Meji Dundum, de 41 em 41 dias, para esse Fá que acabou de ser parido, esse Fá que acabou de nascer para essa determinada pessoa, para esse determinado sacerdote. E aí, em 41 dias, até que se conclua um ano, ele tem que estar sempre voltando à casa do padrinho dele, à casa do iniciador dele, para que ele possa ser orientado. E é uma natureza que todo auzito faça isso. Aquele que não faz, com toda certeza e seguridade, ele está perdido. Por que ele está perdido? Porque disse Fá que Olofin, né, o Olu, ou seu Aju na vida dele, representa diretamente a Baolofin. E o Ojubonan dele representa literalmente Orumilá nos seus caminhos. Então, com toda certeza e seguridade, quando eu viro as costas para o meu padrinho, para o meu iniciador, para o meu Luô, eu estou virando as costas primeiro para o Olofin, né? Eu não devo enxergar o meu padrinho como meu padrinho, eu devo enxergar meu padrinho como uma representatividade, meu Olu ou seu Aju, como o Babalaô falando, como Olofin na minha vida. E na maneira como eu estou com meu padrinho, é como eu estarei positivamente ou negativamente com Olofin. Da maneira como eu sigo com meu Jubonã, com meu Jubona, é da maneira como eu seguirei positivamente ou negativamente com Orumilá, já que ele é a representação direta desses grandes
essas grandes energias na minha vida. Então, já que a gente está falando disso, diz que todo sacerdote deveria estar junto aí. Para quê? Para estar sempre aprendendo com o seu maior. Diz um Odu de Fá, que agora recentemente já viu, diz que nós devemos herdar aquilo que o nosso Olu tem de melhor. Então, nesse momento, você já começa a trilhar. Então, no seu primeiro ano, a natureza, assim como o Iaô, né, está protegido diretamente por Olof, e ele vem à casa do seu maior para poder aprender. Vai aprender a jogar, vai aprender a fazer bol, vai aprender o restante das coisas que ele não pôde aprender no quarto. É uma vida de aprendizados, com toda certeza e seguridade. Eu recentemente estive com meu padrinho, né, 17 anos depois a gente está junto, faço 16 com o Babalaô, 17 que eu me iniciei, 18 que ele foi meu padrinho de Oruncó, lá no Nagoebá, e sempre estive aprendendo algo com ele, e nesse barco agora que nós fizemos junto, com toda certeza e seguridade. Porém, Morochê, o que ele queria fazer? Ele não aprendia nada. Nada. Sabe por que ele não aprendia nada? Porque tudo que o Oromilá falava para ele, ele falava assim, já sei, isso eu já sabia, já sei, isso eu já sabia, já sei, isso eu já sabia. E o Oromilá falou assim, cara, então você está perdendo seu tempo caminhando comigo. Você está caminhando o seu tempo, perdendo o seu tempo, perdendo sua hora caminhando comigo. Ah, mas não é uma regra de Fá? É, cara. Mas se você não quer seguir a regra de Fá, diz e Fá que o seu maior tem sempre algo para te ensinar, mas se você tudo já sabe, o que você está fazendo aqui? E literalmente, ele se quedou, como diz os cubanos, né? Ele se eternizou como o bruto. Por quê? Ele se achava melhor do que tudo que todos. Foi aonde os babalaôs se achavam muito mais do que Oromilá. Quem sou eu para ser muito mais do que Oromilá? Quem sou eu para ser mais do que meu pai Xangô? Quem sou eu para ser mais do que meu mãe Oxum? Quem sou eu para ser mais do que o meu maior? Uma vez o meu Jubona falou para o meu irmão meu, que estava numa bronca danada, ele virou e falou assim, cara, quando você chegou, eu já consultava com essa ferramentinha aí, que era o Pelé e Fá. Então, nem que for de experiência, a gente pode até aprender um pouco mais rápido e tudo mais, mas nem que for de experiência, os nossos maiores, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, pessoas de mais experiência na vida, os velhos, né? Eles sempre têm algo para nos ensinar, mas disse Oromilá que de uma cabeça enferma que muitos estão, não se predispõe a aprender. A gente sempre acha que sabe mais que o pai de santo, que a mãe de santo, que a mãe criadeira, que é o Jubonã, que o pai criadeiro, o pai pequeno, a mãe pequena. Imagina, gente, se nós somos Iaô, se nós somos Jaozito, se nós somos aprendizes, somos mais novos, como podemos saber mais? E quando nós colocamos na cabeça que nós já sabemos, o mais velho fala assim, então, beleza, já sabe, para que eu vou te ensinar alguma coisa? E você vai se determinar e vai seguir para todo sempre como uma pessoa bruta. Então não seja bruto. Oromilá, por esse Odo, ele vem dizendo que aquele que come sal, ele jamais consegue cuspir algo doce. Então procure de uma maneira ou outra, né, como se diz Oromilá, procure de uma maneira ou outra não engolir as coisas salgadas, né? Você tem que procurar a se envolver com pessoas mais brandas, mais educadas, de melhor nível, de melhor caminho, porque quando você só está recebendo coisas negativas, coisas salgadas na sua vida, você não vai conseguir cuspir doce e nem falar doce de maneira nenhuma. Você vai se tornar bruto. Nada e nem ninguém vai servir para você. E, de uma maneira ou outra, a sua cabeça, com toda certeza e seguridade, enfermada do jeito que está, ela vai, com toda certeza e seguridade, se tornar algo muito, muito bruto para ti. É um Odu ao qual Ifá diz, aqui nasceu um caminho chamado das abelhas. Das abelhas é o Ifá das abelhas. Deixa eu ver de que maneira falou. Das abelhas. E nos ensina Ifá que a abelha,
ela procura não picar nada nem ninguém, ainda que a natureza dela seja essa, porque quando ela pica algo ou alguém, o que ela faz? Ela literalmente, ela morre. Está dizendo Ifá, quando a abelha ela pica algo ou alguém, ela literalmente ela morre, né? Literalmente ela morre. Então não procure fazer nunca um mal para nada nem ninguém. Não procure de maneira nenhuma queimar, espraguejar, brigar. Não enferme a sua cabeça mais do que já está enfermada. Porque quando você fizer algo de ruim para alguém, está dizendo Ifá que você começa a morrer aos poucos aos olhos da positividade. O código ético desse Ifá, ele diz que o bom do novo, o melhor para o novo, o que o novo deveria seguir é aprender observando o seu maestro, aprender observando os seus professores, aprender observando os seus mestres. Olhe como caminha sua mãe e seu pai, olhe como caminham os seus avós, olhe como caminham os seus mais velhos, olhe como caminha o seu chefe, olha como caminha o seu pai de santo, sua mãe de santo, olhe como caminha o seu babalaô, olhe os seus maiores e os grandes maestros da sua vida, e da maneira como você observar como eles caminham, é como você irá absorver bons caminhos. Se você não quiser caminhar disso, já está dizendo que Oromila que você vai acabar comendo sal. E aquele que come sal não consegue cuspir o doce. Ele diz aqui que o bem e o mal, literalmente, eles nascem juntos. E são coisas muito, muito próximas um do outro. A gente já viu o Odu ao qual o bem é necessário, que o mal é necessário para que exista algo bom, tem que existir algo ruim. Mas aqui diz que aqui nasceram os dois. E o pensamento positivo e negativo, ele está numa só cabeça. Então ele julga que ele não precisa de nada nem de ninguém. Quando esse Odu nasce, ele já quer ser melhor que o pai de santo, que a mãe de santo, que o babalaô. Ele já quer ser melhor do que o seu pai, do que sua mãe. Ele quer ser melhor do que tudo, que todos. E vai ser uma natureza dele não parar em casa nenhuma. Vai ser questão de tempo para já ele começar a falar mal dessa pessoa. A única coisa que ele precisa se consertar é ele. Primeiro testemunho, Ifá vem trazendo o Odu onde nasce a matemática, nasce a economia. De uma certa maneira, né, é um Odu que ele diz que a pessoa deveria ser um pouco egoísta, cuidar um pouco de si mesma. Foi aonde Olof testou a inteligência dos babalaôs. Então, de uma maneira ou outra, o Sagrado está sempre testando a nossa inteligência para saber até onde nós vamos e até onde nós estamos prontos. Já está dizendo Ifá, já está dizendo Olof, que sozinho, com toda certeza e seguridade, nós vamos errar. Precisamos economizar as coisas com toda certeza e seguridade, já que se fala de economia, já que se fala do compasso, da matemática, já estamos malgastando. Mas com toda certeza e seguridade, né, já disse Ifá, que nós precisamos nos podar para que possamos entender, né, os nossos limites, porque a árvore que é podada uma vez no ano, ou pelo menos 6 em 6 meses, né, 2 vezes no ano, com toda certeza e seguridade ela volta muito mais forte. Quando você poda seus negativos, você vai voltar muito mais forte. O segundo testemunho que Ifá nos mandou, ele diz que se a gente não busca esse caminho, nós vamos seguir para todo sempre com uma cabeça escravizada, uma cabeça negativada, uma cabeça para trás. Com toda certeza e seguridade, Ifá está te dizendo para você soltar as suas amarras, mas respeitando os seus maiores, né? Existem coisas que você precisa se desprender. De quê? Da sua prepotência, da sua arrogância, da sua maneira de pensar de forma negativa, da sua maneira enferma. Então, disse Oromila, que não espere o negativo vir, porque se você seguir assim por dado momento, você pode até pensar em fazer uma besteira com a sua própria vida. Na junção, Oromila nos traz a primeira pata do primeiro Odu e a primeira pata do segundo testemunho. E aí Oromila nos diz que
nós devemos nos fazer de mortos para ver como está sendo encomendado, né, o nosso enterro. Oromila diz que nós somos loucos, né, ou nos fazemos de louco. E aí, se tratando de uma cabeça enferma, não é que a gente tem que se fazer de morto para poder ver como estão encomendando o nosso enterro. Existem coisas que eu não gostaria de engolir, existem coisas que os maiores nos fazem que é muito ruim, é muito duro de descer goela abaixo. Mas se você se faz de morto, se você se faz de louco, você com toda certeza e seguridade finge que nada aconteceu, as coisas acontecem da melhor maneira, porque aí Ifá diz que o gato, como um bom malandro, como um bom vivan, como o gatuno que é, ele jamais come o peixe pelo seu meio. O gato come o peixe pelas beiradas, para que a espinha não atravesse na sua garganta. Então, se você não quer enfermar a sua cabeça, você deve, de maneira imediata, procurar evoluir nos seus caminhos, abaixar a cabeça para os seus maiores e buscar uma maneira de comendo pela beirada para você chegar até onde você quer. Não faltando com respeito, nem que dirá com uma falsidade, mas com toda certeza e seguridade, e Ifá diz que esses serão os bons caminhos. Perguntei a Oromila se era ele que nos defendia dessa negatividade. De maneira alguma, Oromila diz que cansou de ensinar esse odo e ele cansou de dizer que ele já sabia. Então Oromila não perde mais tempo ensinando. Você precisa do caminho? Está aí o caminho. O resto, então os aconselhamentos aí você segue. Então perguntei se o Batalá, já que estamos falando de uma cabeça enferma, e ele mesmo nos trouxe Iresuru semana passada, o Batalá disse que não adianta. Melhor caminho, e como grande regente desse odo, que se fala muito do mel, que se fala muito da abelha, que se fala muito, né, dos grandes tamais, né, diz que uma das melhores oferendas a serem feitas para os nossos orixás é você fazer um tamal, né? O tamal é como a gente faz o curu, são as comidas que são enroladas na folha de bananeira, né? Os cubanos chamam aquilo de tamal, e acho que é uma natureza chamar aqui também, né? Então você pode fazer um acaçá, você pode fazer um icuru, você pode fazer um ecó, você pode fazer uma série de alimentos, porém o orixá que nos traz essa bênção, mas de maneira nenhuma comer nada essa semana, né, que seja derivado dos tamais, porque através dos tamais nós fazemos rogação para a nossa cabeça com frutas frescas e para os pés, para a cabeça nós refrescamos com frutas frescas e para os pés nós damos de comer aos pés com os tamais, né? Então, literalmente, eu uso esses alimentos para poder me salvar. Então está dizendo Oromila que não busque dessa maneira. Então quem nos defende dessa negatividade, cabeça enferma, é Oxum. E se tratando de Oxum, nós temos que usar a sagacidade dessa mãe. Temos que usar essa bênção dessa mãe. E ela entendeu que como abelha rainha, ela tinha que governar o seu povo com a sua inteligência, a sua cabeça e jamais com a força do seu ferrão. Oxum aprendeu que ferroando as pessoas, ela se matava. Então ela entendeu a negatividade dela e de maneira nenhuma ela disse para Oromila que ela já sabia. Pelo contrário, ao invés de afastar Oromila dela, Oxum trouxe Oromila cada vez mais próximo dela com o seu encanto, com a sua maneira de levar. É um Odu muito regido por essa mãe, por nossa mãe Oxum, então foi ela. Perguntei de imediato se o presente que ela queria, se a oferenda que ela queria seria um presente, um ipecé. Não é ipeté, é um ipecé, é um presente. E aí, literalmente, se pegou um presente para o Oxum. Então, você pode fazer um balaiozinho e entregar direto na cachoeira, sendo que nesse balaio não deixe faltar frutas, né, as frutas mais claras para o Oxum, o próprio melão, as frutas frescas ali, a laranja, né, as frutas que o Oxum ama com toda certeza e seguridade, né? Coloca ali que não é uma fruta, mas é algo que o Oxum também gosta, que é a abóbora moranga, com toda certeza e seguridade, usa isso aí, seu mel, rega bastante mel, para que Oxum te ensine a comer as coisas doces, e você começar a cuspir, começar a falar e se comunicar de uma forma mais doce, uma forma mais branda,
que é a maneira de você não enfermar a sua cabeça e trazer os seus maiores para ti. E não fazer com que eles desistam de te dizer, já sabe, então cada um segue seu caminho e segue da sua maneira. Perguntei se podia fechar, disse que não. Perguntei se não deixava de fazer e fazer o quanto antes, disse que não. E Oxum e Orumilá disse que deveríamos prestar atenção e seguir os conselhos que Ifá está dando. Então, é por uma obrigatoriedade para a gente não enfermar a nossa cabeça, seguir os conselhos. Então, muito cuidado com a agressividade, muito cuidado com violência, muito cuidado com já sei tudo, muito cuidado com a tua parte econômica, já está dizendo Oxum ali, segura um pouco, já está dizendo ali por um outro lado, se solta das suas ignorâncias, se desprende das suas ignorâncias para você não morrer com uma cabeça ignorante, uma cabeça que só acha que só você sabe tudo e todos. Abra os horizontes. Nosso mundo está andando muito rápido. E se você não abrir os horizontes e procurar acompanhá-lo, literalmente você vai ficar para trás. Orumilá termina com 2 grandes odus, onde Orumilá primeiro fala da avareza. Mais uma vez Orumilá falando da avareza e Orumilá dizendo que na personificação de Orumilá estão seus sacerdotes. Então, sempre que encontrar um, saúde, Olu Iboru, Olu Iboia, Olu Iboxexê. Quando encontrar, se deparasse com o sacerdote Ifá, o saúde, saudando esse babalaô, estará saudando e respeitando Orumilá. Porém, cuidado com a avareza, cuidado em dar muita prioridade para o dinheiro nisso. Segundo o testemunho que Orumilá que está findando isso, Orumilá te diz assim, ó, aqui foi onde literalmente esse Odu ele se enrendou, né, nas ervas de Oxum e foi puxado para dentro do rio. Muito cuidado com a sua cabeça, da maneira que você vai acessar essa senhora, porque você, ao ir ao rio, entregar um presente, Oxum está te levando para lá, pedindo para que você vá até lá, suavizar a sua palavra. Então não é hora de você negativar a sua palavra, não é hora de você pedir nada de ruim para ninguém, nada de salgado, nada de ruim para nada e para ninguém, para que Oxum não te enrole ali no emaranhado das ervas, aquelas ervas que boiam ali à beira do rio, e você acha que você não está vendo tudo. Quando você pisa nisso, esse rio é muito fundo, essas folhas, essas flores, essas ervas, ao invés de te ajudar, elas terminam de te ocultar. Literalmente elas vêm, elas te emaranham e te terminam de te levar para o fundo do rio. Então, seja literalmente algo doce. Primeiro, para que você não espete nada nem para ninguém, para que você abra a sua cabeça e para que você, através do mel de nossa mãe Oxum e esse presente que você vai ofertar para ela, você traga bons caminhos para a sua cabeça e você literalmente não enferme mais essa cabeça doente. Dentro mais, Oxum Iboru, Oxum Iboia, Oxum Iboxixi, Oná Ereu Ifá, e que nossa mãe Oxum consiga, através do doce dela, das bênçãos dela, te ensine, meu filho, minha filha, a você cuspir algo doce, brando, sereno e tranquilo, e pare de cuspir sal, pare de se alimentar de sal, pare de viver com pessoas negativas, porque senão é só isso que você vai fazer com a sua vida. Dentro do mais, rogamos a Ifá, aos orixás, a Orumilá, nossa mãe Oxum, para que siga lhe dando boa semana, bom caminho e que siga uma semana de uma cabeça próspera, uma cabeça sábia, uma cabeça inteligente e uma cabeça em busca da evolução. Iboru Boi Boxixi, Axéu, Axéu e Axéu.